Bom dia, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve nesse momento, nessa casa de oração e trabalho, possa ser uma constante em nossas vidas. Com muita alegria que retornamos aqui ao Portal da Luz, a nossa casa, né, que elegemos como instituição de trabalho e dedicação, e como eu sempre digo, quando a gente está em casa, a gente fica mais alegre, mais feliz, mais contente, mas também com mais responsabilidade, né? Bom, hoje eu gostaria de abordar um tema de suma importância. E aproveitando o mês de setembro, né, como é de conhecimento de todos, o mês de setembro, também dito Setembro Amarelo, ele convencionou-se que setembro seria o mês de prevenção ao suicídio. Então, o tema de hoje é justamente tecer algumas reflexões sobre essa epidemia que se espalhou pelo mundo, que hoje é tratado como um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde classifica o suicídio como um problema de saúde pública e dá toda a tratativa como tal. O último estudo e censo realizados pela Organização Mundial de Saúde foi divulgado em 2014, consolidando dados até 2012. Há outros mais recentes, porém, não com tamanha profundidade de divulgação dos dados como esse último de 2014. Por isso que a gente usou aqui, e vai usar ao longo da exposição, esses dados. Mas uma coisa que eu já gostaria de chamar a atenção é o seguinte: via de regra, quando nós estamos numa casa espírita, e se aborda o tema suicídio, há uma certa tendência a abordar esse tema, mostrando as consequências desse ato. O que isso implica no espírito, no perispírito, para aquele que comete esse ato. Via de regra, pinta-se cenários assim, um tanto quanto dantescos, né? Umas situações extremamente desconfortáveis, arremete-se diretamente para aquela figura do Vale dos Suicidas, reporta-se a obras já que são referências na matéria, Memórias de um Suicida, Nosso Lar, inúmeras outras obras que tratam do tema, retratando a condição do espírito que acabou fazendo essa opção. Hoje, eu não queria abordar o tema nessa forma, porque, como disse, nós estamos num mês de prevenção. Então, a doutrina espírita, como doutrina cristã, como sendo e entendido por nós o Espírito Consolador, o Cristo Consolador, o Consolador prometido, uma vez que detectou-se essa demanda social do suicídio como problema de saúde pública, como é que o Espiritismo pode colaborar na prevenção? Na prevenção. Como ele explica algumas causas dessa escolha? Como é que nós, como verdadeiros cristãos, podemos colaborar com aqueles irmãos que estão enfrentando essa dificuldade e já, pelo menos alguma vez na sua vida, elaboraram pensamentos suicidas? Então essa é a proposta da manhã. É colaborar para que todos nós vejamos essa situação como uma epidemia, um problema de saúde pública, e como é que o Espiritismo pode, de alguma forma, nos ajudar na prevenção. Então, a nossa apresentação aqui, a reflexão, nós vamos, então, primeiro, conscientizar sobre essa problemática, mostrar alguns números, demonstrando que, de fato, é um problema grave, sério, e depois nós adentramos na seara de mitos e verdades sobre esse problema e como é que o Espiritismo pode nos ajudar à prevenção. Combinado? Então vamos lá. Eu já começo com a conclusão da palestra, né? Então, escolha pela vida, é a melhor opção, não tenha dúvida alguma, certo? Vamos lá. Primeiramente, a definição dada pela Organização Mundial de Saúde sobre o que seria o ato de cometer suicídio. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado,
executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Então, essa é a definição dada pela Organização Mundial de Saúde. Olha que interessante, né? Mesmo que ambivalente. Porque uma das características daquele que se acaba optando por vamos dizer assim, essa escolha equivocada, a ambivalência é o sentido, é a convivência, por isso de dois sentimentos opostos. Ao mesmo tempo que ele quer dar cabo da sua vida, ele não quer. É uma coisa muito conflitante. Então, essa intenção de tirar a vida ou de provocar a própria morte é extremamente conflitante no indivíduo que pratica esse ato. Porque aqui vai ficar já a questão que vai delinear a nossa reflexão. Quando o indivíduo que comete esse ato, será que ele quer, numa reflexão bem assim, tranquila e serena, será que ele quer efetivamente acabar com sua vida? Ou ele quer acabar com o sofrimento, a dor que levou esse indivíduo a tomar por essa decisão? Se ele tivesse lá uma opção, quero acabar com a dor ou tirar a minha vida, alguém aqui tem alguma dúvida qual é a verdadeira intenção do suicida? Nenhum suicida quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento, seja de que natureza for. Essa é a questão fundamental. Então, se ele quer acabar com a dor, nós, como cristãos, o que nos cabe é convencê-lo de que a vida não acaba simplesmente? É simplesmente pintar aquele cenário, olha, não adianta você dar cabo aí com a sua vida material, porque você não vai morrer, você é um espírito imortal, você vai ser encaminhado lá para um vale dos suicídios, vai sofrer mais ainda. Não, como cristãos eu tenho que entender que há causas para isso. E eu tenho que prestar o auxílio para esse irmão, para que ele não chegue nesse ato equivocado, certo? Bom, vamos a números. Essa é a consolidação que eu disse lá de 2014, com dados de até 2012. Olha só como chama a atenção esses números. Aqui os suicídios, né, fatos e dados. Nessa estatística, olha só, dentre as causas de morte para indivíduos entre 15 e 29 anos, o maior fator é acidente. E o segundo maior fator de causa-morte para essa faixa etária é o suicídio. É o suicídio. Esse outro número aqui também impressiona. Se nós somarmos o total da mortalidade provocado por guerra, por homicídio e por suicídio, desse universo, 57% é suicídio. Ele supera a causa-morte guerra e homicídio, nesse universo, somando os três. Nessa estatística de 2014, computava-se, em média, 800 mil suicídios no ano. No ano, 800 mil suicídios no mundo. Significa que, a cada 40 segundos, em média, alguém toma essa atitude equivocada. Se nós fizermos uma continha rápida aqui, no tempo que nós estamos aqui conversando, pelo menos uns 20 já se suicidaram no nosso planeta. Só nesse tempinho que a gente está conversando. Dentre o cenário socioeconômico, ainda, de fato, os países de baixa renda, eles comportam 75% dos casos de suicídio. Os de alta renda, 25%. Isso já dá digamos assim, pinta um cenário, só analisando esse dado,
que, de fato, quando você coloca a questão socioeconômica como sendo um grande indicativo de causa-mortes, o que isso nos demonstra? Que ainda espíritos imperfeitos em processo de evolução, estritamente ainda arraigados às questões materiais, nós ainda privilegiamos muito as coisas da matéria em detrimento às coisas do espírito. Porque se assim não fosse, não haveria essa diferença significativa nas questões materiais como sendo o cenário mais propício a desencadear o suicídio. Mas observem, não é o fato de você pertencer a uma classe socioeconômica mais favorável, economicamente falando, que isso anula a questão do suicídio, de forma alguma. Tanto é que tem uma margem significativa. E o último resumo de dados e fatos aqui, os 3 principais modos que são utilizados para dar cabo à vida material: uso de pesticidas, enforcamento e uso de armas de fogo. Essa questão aqui das armas de fogo, inclusive, explica a estatística grande que há tanto nos Estados Unidos e mesmo em regiões, na verdade, em comunidades que têm acesso facilitado à arma de fogo, ela acaba sendo a grande escolha daquele indivíduo que optou por esse ato equivocado. Bom, outros dados. Já mais em relação ao Brasil. Também nesse relatório, o Brasil, pelas suas dimensões continentais, inclusive, ele ocupa a 8ª posição em número absoluto de suicídios. A 8ª posição. É aquela estatística, né, que ninguém faz questão de estar na ponta, né? Mas é significativo. Em 2012, registraram-se praticamente 12 mil mortes, mais ou menos 30 por dia. Ainda bem maior o número de homens em relação às mulheres, mas na última estatística que está naquele mapa da violência de 2017, um trabalho feito por uma equipe lá do Rio de Janeiro, mostra-se que as mulheres, a taxa de crescimento de suicídio, ela tem aumentado mais significativamente nos jovens e, em particular, nas mulheres. Nesse crescimento de 10% entre 2000 e 2012, olha só, no mesmo período, entre os jovens, foi 3 vezes maior a taxa de crescimento do suicídio. E tem um pequeno agravante aqui nessa estatística. Por mais que ela pareça triste, assim, chame atenção, nós podemos considerar que esse número aqui deve ser utilizado de uma forma, na verdade, subnotificada. Porque acredita-se que, para cada número computado, existem pelo menos 20 tentativas que não foram notificadas. Então, a gente poderia multiplicar esse número mais ou menos aí por uns 20, para dar a noção exata da dimensão dessa situação problemática. Agora, esse próximo quadro aqui, ele chama a atenção. Ó. Aqui acho que não tem 100 pessoas hoje. Se tivesse, a gente já poderia fazer um teste aqui, mas eu não vou fazer, não. Tá? Olha, a Organização Mundial de Saúde divulgou essa pirâmide aqui. Olha. No universo de 100 habitantes, 17 desses 100 alguma vez pensou no suicídio. Pensou, cogitou. No universo de 100, 17% pensou. Desses 5%, desses 100, 5% não só pensou, como chegou a planejar. Já passou, assim como a gente estuda em direito lá o iter criminis, né, que são as etapas do crime, também há aqui um intersuicídio aí, um caminho até chegar ao ato em si. 3 não só pensaram, planejaram, como
chegaram à tentativa. E a tentativa é aquele ato que, por algum motivo, uma circunstância alheia à vontade, não deu certo. E, em cada 100, um consegue. E chega a ser atendido num pronto-socorro, num hospital, podendo ou não entrar em óbito. Então, é um número significativo. Pensou, 17%. 17% das pessoas alguma vez já pensou nesse ato aqui. Tá? Eu não vou não ser antiético e perguntar, alguém aqui já pensou? Mas tem um hospital lá no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha lá do interior, Santa Rosa, que eles têm um trabalho pioneiro nesse combate, na prevenção do suicídio. Lá, os profissionais são treinados mesmo, são capacitados para abordar essa situação do suicídio como um problema de saúde pública. Então, quando chega um indivíduo lá para um atendimento, às vezes um atendimento de rotina, assim, que aparentemente não é nada grave, esse pessoal está tão capacitado, está tão treinado, que até o médico lá que fez a exposição falou assim, olha, a pessoa chega lá com a unha encravada, o atendente já fala, você já se pensou em se matar alguma vez? Né? Por quê? Porque olha só, é interessante isso, porque há aquele receio, aquele medo, aquele tabu, né, de se levantar essa questão. E uma das características que a gente vai ver à frente é que a constrição, esse fechar-se em si mesmo, é uma das características da pessoa que está pensando, planejando e querendo cometer esse ato. Então, tentar resgatar isso, puxar esse assunto, é de suma importância, investigar o que está acontecendo com aquele irmão. É buscar, e nós vamos ver alguns elementos, algumas dicas aqui, de como é que a gente tenta mapear essa situação. E esse pessoal foi tão capacitado que para eles não têm mais esse tabu. Então, se eles se aperceberam que aquela pessoa está com algum problema que extrapola a ordem física e pode fazer parte de um quadro, eles não têm nenhum receio, não. Questiona. Você já pensou alguma vez em tirar a própria vida? E começa todo um trabalho em cima daquela pessoa. Então, aí nós temos esse quadro, resumidamente, do suicídio como um problema de saúde pública. E aí agora a gente vem com aquelas perguntas, né? Onde será que está a causa disso? O Espiritismo pode nos ajudar a compreender as causas disso? Pode sim. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec ele é tão assim hábil, em montar as questões, que ele consegue, na sua forma de elaborar as questões, deixar claro que ele entende o que está por trás de toda aquela polêmica, aquela dificuldade que é tema da questão. Ele dá margens para que nós consigamos interpretar todas as causas, circunstâncias que envolvem o problema abordado na questão. E não foi diferente quando ele abordou esse tema suicídio. Olha a inteligência da questão. A inteligência da questão. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Olha lá, ele faz uma limitação da questão aqui, porque ele não quer ser antiético, não quer ser imoral, ele não quer ser juiz, não. Ele levanta o tema, mas ele já deixa claro, olha, eu quero que você me responda esse desgosto da vida, mas para aquelas situações sem motivos plausíveis. Ora, se ele faz uma questão sem motivos plausíveis, então o que ele entende? É que há situações que têm, sim, motivos plausíveis. E é isso, como cristãos, que nós devemos detectar. Essa segunda parte que ficou subentendida da questão. Se existem causas plausíveis, como ajudar esses irmãos a superar essas causas?
a combater isso. Então, Kardec ele foi sensível. Ele entende que existem motivos, sim, que levam a pessoa a completo desgosto pela vida. A resposta, então, aqui é para aqueles casos que você não consegue detectar qual seria o motivo desse desgosto. E por isso que a espiritualidade parece assim um pouco severa na resposta, né? Parece, olha só. Não, mas é claro, porque aqui são as questões relacionadas àqueles casos que aparentemente não se justifica o desgosto. Olha a resposta, olha. Esse desgosto da vida sem motivo plausível nada mais é do que efeito da ociosidade, da falta de fé. E também, da saciedade. Saciedade, aquele indivíduo que tem tudo na vida. Nós já, quantos casos de suicídio aí de pessoas que a gente, na nossa visão limitada materialista, fala, não é possível. Né? Em 2014, quando lá o Robbie Williams, né, cometeu esse ato, e inúmeros outros famosos que teoricamente têm uma condição de vida assim invejável, tomar essa atitude. A saciedade também é uma causa. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o objetivo, com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, ele coloca aqui, ociosidade, falta de fé e saciedade. Isso aqui está relacionado. Olha, trabalho, quando se fala trabalho aqui, não é questão só do trabalho, a manutenção material, aí, não conquistar haveres. É o trabalhar em favor do próximo, o trabalhar para si mesmo, para vencer as suas más inclinações, as suas dificuldades, é o dedicar-se, é colocar-se em movimento, sob todos os aspectos. Aqui, fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha o papel grandioso da religiosidade aqui. Essa percepção de que essa existência, ela não é o final da nossa jornada. Longe disso. Muito longe disso. Ela é simplesmente uma etapa. É um pontinho naquela linha infinita que nós temos da nossa jornada. É a famosa fé no futuro. Se eu estou passando por um momento difícil agora, é ter em mente que tudo passa. Tudo é passageiro. E a felicidade, ela não é aqui e agora. O ser feliz aqui e agora é para aquele que já se conscientizou que a felicidade, nesse estágio que nós estamos, é ter a consciência tranquila, a posse do necessário lhe contenta e ter a fé no futuro. Isso é ser feliz hoje. Essa fórmula, né? Fé no futuro, consciência tranquila e a posse do necessário é, sem dúvida nenhuma, a nossa razão de ser feliz hoje. Então, esse quadro sem motivos plausíveis é porque é aquele indivíduo que não se encontrou ainda. Não se encontrou. Ele não tem razão a vida para ele, ele não se esforçou, ele não trabalhou para buscar essas razões da sua existência. Se acomodou. E aí sim, esse cidadão, aí a questão 945, que é a próxima, ela nos revela que de fato esses aí nós podemos rotular como espíritos insensatos. Porque aquele, então, uma vez que você já delimitou lá o cenário, olha, aqueles que caíram nesse desgosto da vida porque ociosidade, saciedade e a falta de fé, o que se deve pensar, então, desse ato suicida para aqueles que tomaram essa iniciativa por conta do desgosto à vida pelo motivo da questão anterior? Veja que, olha só, não podemos fazer, o estudo da doutrina espírita não pode ser a coxa de retalhos, não.
Ela tem que estar tudo em contexto, porque senão, se você já abre o livro dos Espíritos, já vai nessa questão, olha só dá um susto, né? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Né? Dá para parecer que o suicídio é vagabundo. Né? Se você faz uma leitura, às vezes, todo mundo que é vagabundo tem tendência suicida. Não, o contexto lá é bem diferente. Tá? De fato, aqueles que se deixaram na situação da 94T chegar na situação infelizmente, foram insensatos. Tá? Bom, então, se aqui abordou-se a questão das causas sem causa plausível, então haveria causas plausíveis. E aí a ciência, a Organização Mundial de Saúde também divulgou esse mapa aqui. No universo estudado lá dos casos de suicídio, aponta-se, nesse diagrama aqui, causas possíveis, plausíveis, que levaram aquele indivíduo ao desgosto pela vida e dar cabo à sua vida material. Então, desse universo de 15.629 casos, relacionando suicídio e doenças mentais, 35,8%, quase 36% desse universo sofria de algum transtorno de humor. 22,4% por conta de um transtorno provocado por uso de substância psicoativa, um efeito colateral de medicação. 10% esquizofrenia, 11,6% transtorno de personalidade, 1% transtorno orgânico mental, transtorno de ansiedade, de ajustamento. Resumindo esse diagrama, a estatística final lá do relatório diz o seguinte, olha só, e aí que entra lá a questão do ser cristão. Em cada 10 casos de suicídio, em cada 10, 9 poderiam ter sido evitados se se conhecesse as causas plausíveis. De cada 10, 9 poderiam ter sido evitados. 9. Então, é muito significativo. E o papel do espírita, do cristão, é justamente estar atento a essas causas plausíveis. Independente de querer se investigar causas pretéritas. Obviamente, nós temos a figura da obsessão, nós temos a figura de resgates de vidas passadas, que tem toda uma circunstância que acaba potencializando essa escolha do suicídio. Porém, como cristãos, como espíritas principalmente, qual é o nosso dever? Não só prestar auxílio, mas estar atento diuturnamente às evidências, às causas plausíveis que podem levar a esse ato. Esse é o nosso papel fundamental. Atenção, empatia, colocar-se no lugar do outro, para tentar absorver as suas sensações, o que ele está enfrentando naquele momento. E aí sim, partir para uma abordagem consoladora, esclarecedora, para ajudar esse indivíduo a desistir dessa escolha. E para isso, nós apresentaremos agora essa tabelinha da Organização Mundial de Saúde sobre mitos e verdades, e o que realmente é verdade sobre essa questão do suicídio. Primeiro mito. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre arbítrio. Teve até um médico lá daquele hospital que eu acabei de falar, lá do Sul, que ele foi muito criticado. Quando tentaram fazer esse programa nesse hospital para capacitar os profissionais, aí tinha um médico lá que ele era um tanto quanto
vamos dizer assim, ignorante. Ele falava justamente, para quê? Para que isso? Isso aqui é uma escolha individual, o cara quer se matar, menos um. Menos um. E tem gente que pensa dessa forma. Mas isso é mito. Por que é mito? Porque não se trata de uma questão individual. Os suicidas, de fato, estão passando quase que invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade. E interfere, olha só o termo que eles usam, gente. Interfere no seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença, o desejo de se matar desaparece. Esse é um estudo conclusivo. Olha lá, altera a sua percepção da realidade. Ora, nós temos que ter essa humildade de enxergar que existem irmãos que estão passando por dificuldades. E esses transtornos psicofísicos podem e geralmente são potencializados por espíritos obsessores, ou aqueles espíritos que também tomaram atitude semelhante e acham que, se outros também o tomarem, aquilo alivia sua culpa, e incentivam mentalmente, mandando aqueles impulsos mentais para que aquela escolha seja efetivada. Então não é um problema individual. Às vezes a pessoa, e na grande, praticamente 100% das vezes, aquela pessoa, ela está, sim, vulnerável. Vulnerável. E onde está o papel do cristão, do espírita, nesse momento? Detectar essa vulnerabilidade e estender a mão. Outro mito. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Ou seja, também uma visão equivocada. Fala, caso perdido. Não adianta eu querer ajudar, porque uma vez que ele teve essa ideia, vai ter para o resto da vida. Mito. O que Jesus disse num ensino aí que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, o mais consolador de todos? Ele não falou assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará? É a mesma coisa. Quando esse indivíduo que está equivocado nas suas percepções, ele é esclarecido e ele passa a ter a verdadeira visão do que é a vida, do que é a sua existência, o que está reservado lá na vida futura, ele conhece a verdade. E não tem mais razão de ser a escolha equivocada do suicídio. Sim, o risco de suicídio pode ser eficazmente tratado. E após isso a pessoa não mais estará em risco. Olha só, isso aqui nós estamos usando, não estou usando nenhuma obra espírita aqui. Isso aqui é resumo lá da Organização Mundial de Saúde. Mas quando vocês colocam isso aqui para o campo também dos estudos aqui espíritas, nós temos a mesma frase. Quando aqui a gente fala, eficazmente tratado. Tratado em corpo e alma. O espiritismo, nos tratamentos aqui de desobsessão, nos tratamentos da casa, pode muito colaborar nesse tratamento. Outro mito. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar a atenção. O famoso, cão que ladra não morde. É mito. É mito. Tanto é que mais à frente no resumo a gente vai ver que uma das coisas que deve chamar a atenção é aquela pessoa que fica toda hora falando que vai fazer, vai fazer, vai fazer. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou, em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, o seu desejo de se matar. Por isso aqui, essa profissionais de saúde, essa classe, tem que estar bem treinada e capacitada. Esse médico psiquiatra lá do Sul, que fez a exposição, ele criticou, nós não estamos formando mais médicos psiquiatras, nós estamos formando papeleiros e preenchedores de formulário, que vão atender o paciente, lá na sua clínica, olhando para um computador e preenchendo termos. Não sequer olham a cara do
do paciente. Quem tem um quadro suicida não pode ser tratado como paciente. Ele falou, quando chegam na minha clínica lá, ele pôs o pé lá, o problema não é mais só dele. O problema passa a ser meu também. É assim que eu posso ajudar. Eu tenho que encarar aquele cidadão como meu amigo e irmão, que está precisando de ajuda. Então ele pôs o pé lá, eu tenho que entender, eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar, eu tenho que saber o que está passando na cabeça dele, o que ele está sofrendo. Só assim que eu vou poder ajudar. Então eu não admito, cada um que acaba cometendo esse ato lá, parte de mim se vai também. Então essa é a abordagem que tem que ser feita. Outro mito, ó. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em se suicidar, em um momento seguinte ela passa a se sentir melhor. Então, significa que o problema já passou. Esse é o pior equívoco. Aquela pessoa que vinha apresentando um quadro com a ambivalência, uma hora quer viver, quer morrer, e está aquela falando toda hora, está depressivo e tal, de repente, parece que ficou tudo do nada, sem nenhum tratamento, sem nenhuma tomada de providência por aqueles que o amam, ele passa a ficar tranquilo, sereno. É aí que mora o perigo. Por quê? Se alguém que pensava em suicidar-se, de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema passou. Olha o problema aqui, ó. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor, ou sentir-se aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. O conflito que ela tinha lá, a ambivalência, ai, mato, não me mato, vai resolver, não vai resolver, ela tomou a decisão. Não, é o melhor, tirar a vida. Então é a calmaria, né, que vem, né? Quantas vezes até mesmo quando aquele paciente que está lá no hospital, sofrendo aquele processo gravíssimo, aí de repente dá uma melhora, né, bem assim, substancial, e todo mundo se anima, fica mais feliz, sai de perto. É uma providência divina, né? Para aquele espírito já entendeu que está na hora do seu regresso e ele se acalma. É a calmaria antes da passagem. Da mesma forma que ele estava num conflito e tomou a decisão. Às vezes equivocada. Então temos que ficar atento. Outro mito. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo. Então, é uma complementação daquela anterior. Teve sinais de melhora e principalmente após uma tentativa. Então eu posso me acalmar, porque olha, ele já percebeu o quanto doloroso foi, né? Ele não vai tentar de novo. Lê do engano. A estatística mostra justamente o contrário, ó. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa. A semana que se segue a alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como um preditor do comportamento futuro é o comportamento passado. A pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco. Olha lá, gente. Preditor do comportamento futuro é o comportamento passado. Alguém já ouviu isso das tendências que a gente traz de trás? Não é diferente. Não é diferente. Tanto é, gente, que na estatística dos locais, em primeiro lugar, a pessoa que comete suicídio elege como primeiro lugar a sua própria casa. E, em segundo lugar, hospital. É o hospital, o segundo lugar onde tem marca, justamente por conta disso. Que às vezes lá, na sequência de uma tentativa, ele acaba aproveitando das, entre aspas, ferramentas disponíveis nos hospitais, medicação, ou mesmo a desatenção lá, e dá cabo da sua vida lá. Outro mito. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Aí depois a gente vai fazer quebrar um pouco essa informação. Mas isso também é um mito. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Há uma diferença muito grande entre você falar e saber falar. É uma diferença
abismal. Né? Por quê? Aí, para remendar esse daqui, ó, emendar, vai ficar mais... Vamos completar com esse falar, inclusive, na mídia. É proibido que a mídia aborde o tema. A mídia tem a obrigação social de tratar esse importante assunto da saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Lá, a diferença entre falar e saber falar. Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar. Ao contrário, é fundamental dar informação à população sobre o problema, onde buscar ajuda e etc. Porque o maior engano é quando você divulga esse tema, põe na mídia, então fala sobre o suicídio de alguém lá famoso, e você inverte a visão desse ato. Você começa a querer transformar um ato suicida num ato de heroísmo, por exemplo. Né? Tenta transformar esse ato como foi o ato de redenção daquela criatura. Isso é totalmente equivocado, então, essa abordagem. O que tem que ser divulgado, mostrado que é um problema. Não se faz lá microcefalia, dengue, problemas de saúde pública, não se combate, não mostra as causas, como se combater. Temos que encarar da mesma forma. É a mesma acepção. É colocar, divulgar como um problema. Então, tem que se abster de colocar como sendo ato de heroísmo, tem que se abster de divulgar o método. Então, se ou cometeu suicídio, não precisa ficar dando detalhes. Não, olha, ele fez isso, se escolheu um prédio de tantos andares, porque menos que isso não dá resultado, ele usou tanto de... Não é para dar isso. Exatamente, não dá ideia. Tá? Então, esse que é o problema. E justamente... Quem se suporta nesse mito é por causa, principalmente, desse evento aqui. Ó. Aquele escritor alemão, Goethe, ele publicou esse livro aqui, lá em 1774, chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro retrata a desilusão amorosa desse jovem aí no livro, que por conta dessa desilusão deu cabo à sua vida. Nesse mesmo ano de publicação aqui, no final dele, houve suicídio em massa. E o detalhe, que esse suicídio em massa foi exatamente reproduzindo a forma como esse jovem se matou no livro. Porque no capítulo que se dedica a descrever o ato do suicídio, ele é pormenorizado. Ele dá detalhes do que ele fez, da forma como foi, como que ele elaborou. Então, a pessoa que leu aquilo, que já estava com um problema sério, que não foi observado por ninguém ao seu redor, falou, deu certo para ele, vai dar para mim também. E foi no vácuo. Né? Então, é o chamado efeito Werther. Ficou conhecido tamanha repercussão disso. E teve outros tantos eventos desse, aquele guitarrista lá, o Kurt Cobain, que overdose de cocaína lá acabou se matando. Houve uma série de fãs que enfrentavam situações parecidas e fizeram a mesma coisa, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá? Então, não é a questão de abordar o tema, é como abordar esse tema. É como não divulgar os meios e de identificar isso como um problema de saúde. Então, quando você vai divulgar a notícia, fala, olha, aquela pessoa simplesmente detectar, olha, ela estava enfrentando esse problema. Então, ela passa a ser uma referência no sentido de ajudar a detectar problemas similares em outros irmãos. Em outros irmãos. E aí sim, então já que nós chegamos nessa situação, como que é que a gente então pode auxiliar? De que forma que a gente pode auxiliar? Qual que é o nosso dever? Qual que é a nossa obrigação? Então nós vamos aqui abordar alguns aspectos de identificação na questão material e depois para os desencarnados que já fizeram a escolha, temos que ajudá-los também. Temos que ajudá-los também. Então, olha lá, no manual lá da Organização Mundial de Saúde, ele dá dicas valiosas de como nós devemos estar atentos para essa situação. Primeiro, a ambivalência. Aquele conflito, aquela pessoa que está sempre em conflito. Uma hora, não, eu quero viver, quero morrer, quero morrer, quero viver, quero morrer, quero morrer. Fica atento a esse tipo de comportamento. Impulsividade, o impulso de cometer suicídio pode ser transitório.
acalmando tal crise e ganhando tempo, o profissional de saúde pode ajudar a diminuir o risco do suicídio. Então, detectou que tem esse impulso, opa, vamos segurar isso daqui, vamos ganhar tempo para depois investigar as causas mais profundas. Impulsividade. Rigidez e constrição. Ó. O estado cognitivo da criatura lá é geralmente de constrição, se fecha. Se fecha. A consciência da pessoa passa a funcionar de forma dicotômica, é 880, ou tudo ou nada. Matar ou morrer. Se nós observamos essas características aqui, todas essas 3 características aqui, uma vez que detectou, opa, estamos na fase aqui que é, sim, muito grande a possibilidade de tratamento de ter um auxílio. Lembre-se, de cada 10 casos, 9 são tratáveis. A maioria das pessoas com ideias de morte comunica os seus pensamentos e intuições suicidas. Fazem comentários sobre querer morrer, sentimento de não valer para nada, eu não sou nada. Então fique atento às frases de alerta. Por trás delas estão os sentimentos de pessoas que podem estar pensando em suicídio. Aí ele dá a regra lá dos 4 Ds. São 4 os sentimentos principais de quem pensa em se matar. Todos começam com D. Depressão, desesperança, desamparo, desespero. Então, sempre que houver uma frase aqui, que a gente chama frases de alerta, e, juntamente com essas frases, esses sentimentos são observados, alerta vermelho. Acende o sinalzinho lá, que é um irmão que está precisando de ajuda. Imediata. Então, a associação que eles fazem lá, exemplo de frases de alerta, então, somou-se isso com os sentimentos, é preciso investigar cuidadosamente. Então, a capacitação, inclusive na casa espírita, os irmãos trabalhadores, quando estão em diálogo fraterno, observar isso. A ciência nos ajuda a observar isso. Não só a sensibilidade e a intuição do mundo espiritual, mas temos que fazer nossa parte, nos capacitar para observar essa situação. Ah, eu preferi estar morto. Ah, eu não gosto de fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. E somado a essas frases que geralmente são pronunciadas, aquela pessoa acometida de depressão, sem a fé no futuro, sentindo-se desamparada, em profundo desespero. Quadro, tendência suicida instaurado. Atenção. Investigar cuidadosamente. Vamos conduzir essa pessoa para um centro de tratamento psicológico, psiquiátrico, a casa de oração e trabalho. Vamos dar sentido à vida para essa pessoa que está caminhando para não ter mais esse sentido à vida. E aí, o papel da religião. A religiosidade, também, a Organização Mundial da Saúde, coloca como fator de coibição do suicídio. A importância de ter uma religião, de exercer a fé de alguma forma, é aquilo lá que na questão 943 foi dito, é aquela fé no futuro. É ter a certeza, a convicção de que aqui é passageiro, que a nossa verdadeira felicidade está reservada no futuro. E que esse futuro, mais próximo ou menos próximo, depende das nossas escolhas de agora. Suportar as vicissitudes da vida com inteligência, com amor, isso, sem dúvida, vai nos levar mais rapidamente àquela felicidade na vida futura. E nesse aspecto, então, uma vez detectado isso daqui, nós, então, podemos agora diagnosticar mais precisamente, com alguns fatos mais concretos. Então, olha lá, fique atento. Comportamento retraído,
inabilidade para se relacionar com a família e amigos, pouca rede social. Não vai pensar que não, então é só dar o Facebook para eles lá e está tudo bem. Não, aqui é aquela pessoa que tem dificuldade em manter relacionamento com qualquer que seja a rede social, por exemplo, conjunto de amigos da escola, famílias, tudo. Não vai pensar aqui que é Facebook, não, pelo amor de Deus. Doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança de personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão, apatia, mudança no hábito de alimentar e sono, tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de sentir sem valor ou com vergonha de algum ato, perda recente, importante. Então, a pessoa que já tem um quadro lá, de repente, a morte de algum ente querido, divórcio, separação, história familiar de suicídio, desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, sentimentos de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida, doenças físicas crônicas, limitante ou dolorosa, menção repetida da morte ou do suicídio. Essa questão do histórico familiar, a gente tem inúmeras obras de psicografia espírita que mostram esses entrelaçamentos. Nesse estudo lá do Sul, tem uma família, numa árvore genealógica lá, numa determinada família, houve 17 casos de suicídio. E geralmente um puxando o outro. Porque um se matou por conta daquele desgosto da vida, aí o outro sentiu-se culpado de não ter observado, foi lá e se matou também, aí o outro achou que ele que deu causa àquele, e tem um efeito cascata. É o chamado suicídio por contágio, né? Aí demonstra a desarmonia e o desequilíbrio daquela família por conta de desconhecer muitas coisas, né? Uma cidadezinha do interior. Aí vem o nosso carro-chefe, então. Quais as ações que nós podemos tomar, uma vez que nós detectamos essas situações, por que nós devemos tomar essa ação de ajudar? Por quê? Porque isso nada mais é como o exercício pleno da caridade, né? Quando você detecta essa situação, essas situações potencialmente de risco, vocês, como entendia Jesus a caridade? Olha, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando nós identificamos aqui benevolência, tem o caráter da doação. Doar-se em primeiro lugar. Doar o nosso tempo para ouvir alguém. Olha só. Para prestar um favor, um auxílio mínimo que seja, até os grandes gestos de altruísmo que por vezes nos fazem dedicar toda uma parte da nossa vida a alguém. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo um dia pode precisar dessa indulgência. É exercício de caridade, não é questão só de eu estou me ajudando quando eu ajudo o próximo, é a questão do servir sempre. Nós temos que encarar essa questão de ajudar essas pessoas que estão enfrentando essa dificuldade como esse exercício pleno da caridade. É nosso compromisso, é nosso dever. Não podemos fechar os olhos para essa situação. E aqueles irmãos que, porventura, infelizmente, já chegaram ao ponto de cometer esse ato equivocado. Aí, assim, agora eu trago à baila essa obra, que é um clássico sobre o tema, tá? Tem à disposição na biblioteca, acho que também na livraria. É da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que traz a história de um grande escritor português, relata a sua situação por conta do suicídio no plano espiritual. Tem um capítulo lá, o capítulo 6º, intitulado de A Comunhão com o Alto, que destaca a necessidade, a importância de haver os trabalhos nas casas de oração e trabalho, os trabalhos específicos para ajudar esses irmãos desencarnados que acabaram elegendo o suicídio como forma de passagem, né? Por que é necessário? Lá explica o benfeitor espiritual que há necessidade de uma proposta de trabalho em conjunto entre o plano espiritual e o plano encarnado. Por quê? Porque, de um lado, os serviços a serem prestados pelos médiuns encarnados e os especializados, os espíritos
que estão no plano espiritual, eles sabem dosar a necessidade daquele espírito que cometeu esse ato. Por quê? Via de regra, aquele que cometeu esse ato suicida, ele deu cabo da sua existência material ainda repleto de fluido vital. Então, muitas vezes, aquele espírito, ele dificilmente consegue entender o seu novo estado, a sua nova situação de agora espírito liberto, não mais encarnado. Então, ele ainda é muito mais sensível às coisas da terra do que às coisas do espírito. Então, por conta disso, essa equipe especializada, a equipe espiritual, lá, vocês vão, quem não leu a obra ainda vai conhecer lá a legião lá dos servidores de Maria, lá, que fazem esse trabalho, eles conduzem esses espíritos às casas de oração e trabalho, para na reunião mediúnica, o embate mediúnico, que é repleto de fluidos mais animalizados dos médiuns, possibilita a sensibilização daquele espírito e facilita a compreensão do seu novo estado. Então, a importância do trabalho nas casas de oração e trabalho é justamente oferecer esse material humano para facilitar a compreensão e amenizar a dor, o sofrimento desses irmãos. Porque a emanação de fluidos e vibrações amorosas pelos participantes são a matéria-prima fundamental para o trabalho de socorro e auxílio dos espíritos em sofrimento. Então, meus irmãos, o objetivo aqui da manhã, da reflexão, era alertar, aproveitando novamente esse Setembro Amarelo, que é elegido o mês de prevenção e combate a essa escolha equivocada, alertar que não devemos apenas imputar a essa atitude um ato de covardia, porque a pessoa, o suicida é um covarde, esse vai sofrer muito. Não, não é esse o nosso papel. O nosso papel como cristãos, como espíritas, é detectar essas situações, entender esses problemas e, no exercício pleno da caridade essencial, estender a nossa mão, ajudá-los a compreender que essa não é a escolha ideal e que, sim, viver é a melhor opção. Então, bom domingo a todos, repleto de reflexões mil, oportunidades de crescimento e sejam caridosos, prestem atenção, não fechem os olhos, não queiram tapar o sol com a peneira. Fiquem atentos aos familiares, aos amigos, aos vizinhos. Aumente essa rede social, um contato mais próximo, olho no olho. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo. Aborde o tema. Pergunte se aquele irmão, você já pensou alguma vez na vida em dar cabo da sua existência? Por quê? Vamos conversar. Se for o caso, traga para casa de oração e trabalho. E uma coisa, olha só como a tecnologia tem ajudado. Antigamente, vamos lá, vou colocar aí na finalzinho de 95, quando começou a internet a estourar, os mecanismos de busca. Quando você fazia uma busca na internet, lá no ano 2000, 2000 e pouquinho, você usava lá o Google, por exemplo, ou na época era o Alta Vista, outras ferramentas de busca, você colocava lá, formas de se matar. Mas vem um monte, inclusive o manual. Tem lá um famoso, Manual Prático do Suicídio. Tem lá, é uma coisa absurda. Aí você procurava assim, formas de prevenir o suicídio. Aparecia 2, 3 páginas. Era sempre mais página incentivando e dando método que coisa. Hoje, quem fizer um teste aí depois, se tiver lá o Google para pesquisa, se eu pegar aqui no smartphone e colocar aqui, numa pesquisa de voz aqui no Google, quer ver? Formas de se matar. Olha o primeiro resultado que aparece aqui, não vai dar para vocês verem, eu vou ler. Precisa de ajuda? 141, Centro de Valorização à Vida. É o primeiro resultado que aparece. A busca semântica do Google já interpreta, esse tipo de questão é temerária. O primeiro resultado é a Central de Atendimento do Centro de Valorização à Vida. 141, trabalho magnífico, deve ser divulgado. Aí se eu quiser enganar, estou no Brasil, então, olha lá.
How to kill myself. Mesmo resultado. Ele põe tudo em inglês, mas o primeiro anúncio, ele sabe que eu estou no Brasil por conta do IP do meu celular e Centro de Valorização à Vida. Precisa de ajuda? 141, ligação gratuita. Deus nos abençoe a todos e vamos utilizar desses recursos para ajudar aos nossos irmãos e, quem sabe, a nós mesmos, né? Muito obrigado pela atenção.